Gente, abra sua Bíblia em Marcos 4, 35. Quando nós vamos falar de Jesus, é muito importante nós entendermos que ele nunca foi muito convencional em suas ações, em suas atitudes. E nem por isso precisou quebrar princípios, nem negociar com valores. Ele é capaz de oferecer e de procurar qualquer tipo de pessoa, entrar em qualquer casa, frequentar qualquer tipo de ambiente, sempre com o propósito de mudá-lo. Seu respeito para com a decisão das pessoas era em alto nível. Uma vez ele encontra com um rapaz que queria saber ou obter respostas sobre a vida eterna. Jesus, que era capaz de olhar muito além, além da aparência, viu que o seu coração estava ancorado em coisas materiais. Jesus então disse a esse rapaz: pega o que tu tens, vende, dá aos pobres, você terá um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Se você acha que Jesus estava dizendo que para segui-lo tinha que ficar pobre, é só você mudar um capítulo à frente e você vai vê-lo entrando na casa de Zaqueu, o rico. E ele não pede isso de Zaqueu, Zaqueu que se oferece para dar uma parte de seus bens. Quando Jesus fala isso com o jovem rico, o jovem rico não entende, se entristece, vira as costas e vai embora. Jesus não vai atrás dele, tentando negociar alguma coisa que o mantivesse perto ou por perto de Cristo, porque era um princípio. E quando ele expõe princípio, quem não aceita tem todo o direito de ir embora. Nem todo mundo vai entender de forma imediata. Muitos dos princípios de Jesus, ou que a palavra de Deus vai colocar sobre nós, entrarão em choque com questões comportamentais, entrarão em conflitos com coisas que nos oferecem algum tipo de vantagem, de benefício, de prazer, de lucro, e por isso muitas vezes pessoas entram num processo de transformação e dependendo do que lhe prende, dependendo do que lhe domina, às vezes leva um tempo considerável até pessoas se libertarem. Por isso nós precisamos entender que a maneira de Jesus agir, ela precisa ser vista por quem age, ou por quem vê a ação. Você vai vê-lo parando para conversar com um mendigo, tocando num defunto com a possibilidade de ficar impuro, sendo tocado por uma mulher que sangrava e tendo a possibilidade também de ficar impuro, de entrando na casa de um leproso para comer, se permitindo manter uma conversa particular com uma mulher num ambiente isolado no poço de Jacó. Quando você vai ver a ação, o agir, o mover de Deus, inevitavelmente, só um minutinho que eu vi um barulho ali que eu vi que espantou vocês, né? Então deixa eu dar uma notícia para vocês. Já que eu não sei o que é, eu vou ficar mais tranquilo se você sair debaixo desse ar-condicionado. Por favor, quem está sentado aí, amanhã a turma da manutenção, dá uma olhada lá. Pastor, o senhor não tem fé? Fé eu tenho. O senhor não tem força para segurar ele se ele cair. Seguro morreu de velho. Eu escutei um barulho, todo mundo olhou para cima, sei lá o que é. Alguém poderia dizer que é o diabo, mas eu acredito que nesse culto ele não veio. Pelo menos não foi eu que trouxe. Se veio, deve ser convidado seu.
É brincadeira, viu? Só para descontrair, porque eu acabei desconcentrando tudo quando eu olhei para lá. Obrigado, pessoal que saiu aí. Tá certo? Então é muito importante você entender que Jesus provavelmente está a fim de alcançar quem você pensa que não deveria ser alcançado. Ele está a fim de salvar quem você acha que não tem o direito à salvação. Por isso, muitas vezes, nós acabamos entrando em choque. E eu quero começar por esse texto, porque o texto começa usando um advérbio de tempo, que reflete uma série de coisas. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Eu não sei simplesmente para o escritor Marcos, que nem era um dos participantes, não estavam ali participando do grupo, ok? Mas ele diz que já era tarde, talvez tarde, uma hora avançada do dia, talvez tarde porque eles já estavam muito cansados. Eu não sei qual é a colocação que ele está buscando fazer, mas me parece que o que Jesus está querendo fazer não está muito em concordância com o que os discípulos querem. Talvez na cabeça deles deveria ser feito em outra ocasião, em outro dia, de uma outra forma, seguindo um outro padrão, é o que me parece. Jesus faz um convite que provavelmente os discípulos não estão muito interessados em atender, não estão muito animados com a notícia de entrar do barco, né, e ir para o lado leste do Mar da Galileia, para o outro lado do Mar da Galileia, a terra dos gentios, Decápolis, as 10 cidades pagãs. Seus discípulos são judeus de carteirinha e já tinham dificuldade para lidar com seus parentes samaritanos. Imagine com o gentio, com o não judeu, com os cães, como em muitas ocasiões eram chamados indignos. Se Jesus chamasse num horário apropriado, eles já não ficariam animados, quanto mais num ambiente que eles consideravam tarde, ok? Inapropriável, indesejado. É isso que o texto está dizendo. Quando nós olhamos o capítulo 5, o verso 1, põe aí por favor. Diz: chegaram a outra margem no mar, a província dos Gadarenos. No verso 35 do capítulo 4, ele diz: passemos para outra, ou sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Verso 1 do capítulo 5 diz uma coisa: chegaram a outra margem, porque se Jesus diz que vai, ele vai. Se ele diz que ele faz, ele faz. Se diz que acontece, ele acontece, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Se você se decepcionou com pessoas, parabéns, bem-vindo ao grupo. Agora, quando o assunto é Jesus, ele diz no verso 35, passemos para outra banda, e o verso 1 do capítulo seguinte diz: chegaram na outra margem, a província dos Gadarenos, dos Gezerenos. Eu não sei como é que está a sua tradução, mas a pergunta é: o que é que ele está querendo fazer lá? Qual o seu propósito? Alguém que tem apenas mais 3 anos de vida e sabe disso, quando inicia seu ministério de milagres em Caná, no primeiro milagre no casamento, Maria diz: eles não têm vinho. Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando tentam prendê-lo antes da ocasião, ele foge, mas quando ele vai ser preso para ser crucificado, ele disse uma frase que contrapõe a frase de João 2, o casamento de Caná: é chegada a minha. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, sou eu que dou. Eu estou no controle de tudo e sempre estive. É assim que funciona. Quando nós olhamos para essa situação, nós vamos ver algumas coisas que precisam, né, eu acho que ser consideradas nesse ambiente. O que ele está querendo fazer lá? Primeiro vamos ver se foi fácil para Jesus
ir para o outro lado. Se foi tranquilo, se essa passagem para ele foi algo sem nenhum problema, vento favorável, todo mundo satisfeito na viagem, uma viagem tranquila, porque é ele que está fazendo. Bom, ele fala para os discípulos, passemos para outra margem. Mas para os discípulos entrar, algumas coisas, elas vão ter que ser vistas. A primeira coisa que o texto diz é que os discípulos deixam a multidão. Jesus está conversando com eles, à beira do mar, instruindo. Quando de repente, ele resolve passar para o outro lado. E alguns acham que não é o horário certo. Eram pescadores profissionais, homens habilitados a fazer a leitura, né, do horário, a ler o vento, as nuvens, e era notório que uma tempestade, que é algo comum até hoje no Mar da Galileia, era só uma questão de tempo para ela chegar. Para um barquinho à vela daquele tamanho, com alguns pequenos remos, seria algo extremamente perigoso. Então os discípulos não estão muito animados para ouvir, ou para ir. Essa é a grande verdade. Mas para ir, eles têm que deixar a multidão. Por quê? Porque vão entrar no barco em que Jesus está. E no barco em que Jesus está não cabe todo mundo. Para se entrar no barco que ele te convidou para entrar, algumas coisas, alguns hábitos, algumas maneiras, algumas companhias, alguns pensamentos, algumas coisas que outrora lhe era permitido, agora não vai caber mais. Quando olhamos, os discípulos têm que deixar a multidão e definir se eles vão entrar no barco. Preste atenção, a maioria deles estão bem próximos de casa. Quando nós olhamos para essa travessia, eles estão olhando o perigo que pode vir na direção deles, e Jesus está dizendo, se vocês vão caminhar comigo, né, entrem no barco, mas para entrar no barco não cabe todo mundo. Muitas vezes as pessoas tentam entrar no barco com Jesus, trazendo sua vida anterior, seus hábitos, suas maneiras, seu vocabulário, suas vestimentas, o ambiente onde frequenta. E eu até consigo entender e tolerar que existe um período de desligamento, onde nem sempre todos nós conseguimos nos desligar imediatamente desse tipo de vida. Às vezes é uma questão monetária, às vezes é uma questão familiar que pode causar uma ruptura, né? Acabar com o seu relacionamento com sua mãe, que às vezes professa uma outra fé. Eu entendo tudo isso, mas para mim é muito confuso entender como alguém que já está tanto tempo tentando caminhar com Jesus e ainda não consegue se incomodar com princípios e valores cujos quais ele estabeleceu. O primeiro desafio de Jesus é colocar os discípulos dentro do barco. Por quê? Porque para entrar ali, eles vão ter que deixar a multidão. Mas isso eles fazem. Todos os 12 estão dentro do barco, e agora eles começam a navegar, indo para o outro lado. Mas nesse momento vem o temporal. Mas um obstáculo a ser vencido. As ondas se levantam, o mar fica agitado, as coisas ficam difíceis, a água está batendo, a água começa a entrar no barco, há uma ameaça iminente de que o barco vai afundar. Enquanto a água está do lado de fora só cercando, é uma coisa. Quando a água começa a entrar, ela está dizendo que já já esse barco começa a afundar. E preste atenção que a ideia de ir para o outro lado foi de Jesus, não foi de Pedro. Me parece que o que Jesus está dizendo é, até para mim, quando desejo concluir algumas tarefas ou fazer algumas coisas, eu vou enfrentar oposição. Eu também vou enfrentar obstáculo para alcançar os meus propósitos. Me parece que é isso que ele está querendo ensinar.
Mas a água está entrando, o temporal está batendo e a Bíblia diz que Jesus está dormindo. Não é difícil entender porque ele dorme, porque no versículo 35 ele diz: passemos para outra margem. Se ele falou passemos, pode ter temporal, pode ter crise, pode ter problema, pode ter desemprego, pode ter o que quiser, querido. Vai ter que se render à palavra que ele determinou. Sabe qual é? Eu tenho falado muito disso aqui. O desafio hoje de falar para a igreja é convencer a igreja de que ela é algo que Jesus disse que ela é, mas ela não acredita. O grande desafio nosso é esse. Todas as vezes que você depara com uma oposição que vem para todo mundo, não é para você, talvez ela venha mais forte para você pela sua falta de habilidade. Porque eu já vi gente que durante uma crise, diante de um problema, ao invés de jogar água, joga gasolina. E às vezes sem querer. Deixa eu te contar uma história só para você entender aqui, rapidinho. A mulher estava em casa, e aí a criança deixou o vidro de álcool cair no chão. Caiu com o bico assim. Conclusão, arrebentou a tampa. Ela não tinha outra tampa, o que é que ela fez? Se deixasse aberto, ia evaporar. Tinha uma garrafa de Coca-Cola, vazia. Ela pegou e jogou o álcool na garrafa de Coca-Cola, fechou e botou embaixo da pia. Olha que beleza. O homem então, certo? Estava fumando. Deixou o cigarro cair em cima do sofá. E de repente a coxa, que estava forrando o sofá, começou a pegar fogo. O que ele precisava? De água. Então ele abre, corre e vem embaixo da pia da cozinha uma Coca-Cola com água. O que é que pode ter dentro de uma Coca-Cola? Sim ou não? Sim. O que ele fez então? Abre a Coca-Cola e mira no sofá. Quando de repente ele acha que ficou rico, porque descobriu a combustão do H2O. Ele não... Como a água pode causar uma explosão daquela? Quando de repente tudo chamuscado, cílio, sobrancelha, mente, ele sente que algum jumento, porque só pode ser, botou o álcool lá dentro. Preste atenção, porque todo mundo nessa ocasião estava querendo uma coisa: o quê? Resolver o problema. A mulher de não perder o álcool, o cara de apagar o fogo. Certo? Está todo mundo extremamente bem intencionado. A verdade é essa, mas está tudo dando. Faz um paralelo entre tu e algumas coisas que você tenta resolver na sua vida. Então, volta e meia, por mais bem intencionado que você esteja para resolver coisas, a crise é algo que faz parte. O temporal, as adversidades, lá vem, e Jesus está tranquilão. Não é porque ele é Jesus, não, é porque ele já sabe o que vai acontecer, porque ele diz que vai acontecer. Ok? Nesse momento os discípulos chegam à conclusão de que o que Jesus falou não é verdade, não vão chegar do outro lado, porque aquele temporal vai afundar o barco. Vai afundar o barco. Então quem é que está dormindo? Jesus. Eles vão lá e despertam Jesus. Mais um problema: acordando Jesus antes da hora, porque Jesus programou o despertador para assim que chegasse do outro lado. Alguém vai lá e fala: Jesus, acorda, vai morrer dormindo. Quando o senhor vê, nós estamos lá no fundo. Titanic, assistiu? Leonardo DiCaprio. Isso. Jesus acordou, olhou para o vento e falou: cala a boca aí, vento, fica quieto. O discípulo olhou um para o outro e disse: caramba, quem é esse?
Quem é ele? Ah, é. Quem é ele? Bolsonaro. Quem é ele, Lula? Quem é ele? Os caras estão andando há mais de 3 anos com Jesus. E tu tá rindo dele, tu tá andando há 30. E ainda não sabe quem ele é. Quando a gente fala dos outros é fácil, mas quando transporta para a gente, é muito legal a gente rir dos discípulos. Se tu estivesse lá. Nossa, Pedro, nós vamos fundar, Pedro. E Pedro falando, cala a boca, Cláudio. Sabe nadar, filho? Você está rindo, mas é sério. Mas a pergunta é, por que tudo isso? O que é que tem do outro lado tão interessante? Que a incredulidade dos discípulos, o temporal, o acordar antes da hora, vale a pena. Sabe o que tem lá do outro lado? Uma pessoa! Quantas pessoas? Eu falei, pai, uma! Já sei quem é. Rico, milionário, Alphaville, anda de Ferrari, bonito, inteligente. Pois é, para Jesus enfrentar algo tão forte assim, tem que ter do outro lado algo muito bom. E tinha mesmo, um cara, pensa no cara. Primeira característica, maneira, um montão de demônio. Segunda característica, tudo machucado. Terceira, pelado. Segura essa, irmão. Pelado, você que tem medo de, na hora de tomar banho, Jesus voltar e eu sei para o inferno. Tem gente que toma banho de roupa. Depois diz que eu sou engraçado. O cara me procurou esse dia que tinha com medo de Jesus voltar quando ele estava fazendo amor. Pastor, se eu estiver com a minha mulher fazendo amor, eu vou para o céu? Falei, Senhor, dá essa ovelha para outro para sentar. Ninguém aguenta uma íngua dessa não, pelo amor de Deus. O cara estava cheio de demônio, cheio de machucado, não estava usando relógio Rolex, vestindo Armani, entendeu? Pelado e pior, agressivo, atacava os outros. Você deve estar pensando assim, tem que ter outro motivo. Pastor, esse aí não vale a pena enfrentar mar, incredulidade. Pois é, querido. Estava um cara morando no cemitério nu, cheio de ferido. E Jesus do outro lado disse, eu vou lá libertar aquele cara. Mas ninguém vai concordar. Para eu fazer o que eu quero, não depende se você concorda ou não. Eu vou salvar quem eu quero. Eu vou abrir o coração dessa pessoa. Quando nós olhamos para essa passagem, o que nós vemos é Jesus chegando do outro lado. No capítulo 1 do verso 5, ele desembarca. E naquela hora que os discípulos ainda estão se refazendo do susto, vem o cara pelado, correndo na direção dele. Eu imagino o discípulo. Caraca, mas nem acabou uma tempestade, olha lá. Nossa, que visão terrível. Esse peladão vindo. Chegou o cara. Sabe o que o cara falou? Ou melhor, o demônio que está no cara. O que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Note que tem gente que sabe mais coisa que os discípulos. Me parece que o demônio já sabe que Jesus foi lá. Jesus falou, como é que é o seu nome? Ele falou, meu nome é Legião, porque nós somos um montão. Jesus falou, não quero saber. Sai dele agora, eu vim aqui para libertar esse cara. Eu vim aqui por sua causa. Eu imagino os discípulos. Nossa, enfrentamos tudo isso por causa desse cara. É assim que você olha para algumas pessoas.
dependendo do estilo de vida. E pior, muitos desses gadarenos estão dentro da igreja. Porque a gente pensa que os gadarenos estão lá fora. Tem muitos gadarenos que já veio para dentro, mas ainda é gadareno. Entendeu? Tinha 50 demônios, agora tem só uns 3. Ué, mas 50 para 3. Hoje você acha que está todo mundo liberto? Às vezes eu olho para mim, falo, quem está aí dentro de você, Cláudio? Dependendo do que eu pense, dependendo do que eu fale, dependendo do que eu faça, o que eu tenha vontade de fazer. Aí a gente fala, olha, senta perto daquele ali não. Olha como é que lá. Nossa, meu Deus, quanto pecado naquela alma. E às vezes quem está acusando o outro é o demônio que está no você. Ela olha para lá, olha que não presta, olha, você que é bom. Por isso que você vem para o inferno. Isso. Você está rindo, cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Deixa eu te falar, igreja não é uma escola, mas tem função. Não é um hospital, mas tem função. Não é um restaurante, mas tem função. Aqui a comida tem que ser para alimentar todo mundo. Aqui tem que cuidar de todo mundo. Aqui tem que ensinar todo mundo. É assim que funciona. Quando nós olhamos aqui, o que nós precisamos é entender que muitas pessoas que entram por aquelas portas são capazes de ser transformadas num dia, num momento extraordinário, sim ou não? Mas tem gente que vai levar um ano. Chega aqui fumando. Pastor, paz, Senhor. Estou estressado. Tem umas pessoas que vêm falar comigo que a vida está difícil e falam em 5 a 10 palavrão. Oh, Jesus, de quem é essa ovelha? Eu falei esse dia, eu vi uma irmã vindo na rua. Meu irmão, a irmã estava quase pelada. Eu falei, tosquiaram minha ovelhinha. Falei, tosquiaram a dona. Você consegue entender? Gente, é esse padrão que me incomoda. Eu não sei quem você pensa que é, mas o Deus que nós servimos quer salvar todo mundo. Independente de onde mora, o dinheiro que tem, o que faz, está todo mundo no mesmo barco. Contando com a misericórdia do Senhor. Os discípulos provavelmente não concordavam, ninguém concordava. Jesus falou para aqueles demônios, sai dele agora. E os demônios disseram, nós podemos ir para os porcos que estão ali? Ele disse, para os porcos vocês podem, mas sai dele agora. Os demônios saíram nos porcos, estavam próximo à praia, né? Um pequeno precipício. Os porcos se lançam dali e morrem afogados. E aí chega o dono do porco e falou, não tinha uns porquinhos aqui? Alguém disse, ó, chefe dos crentes lá, o matador de porco. Os porquinhos morreu tudo. Entendeu? Os demônios que estavam naquele cara lá que está vestido agora conversando com ele, porque o texto diz que agora o cara está sentado, batendo o maior papo com Jesus. Mas ninguém quer saber da transformação do cara, nem eu quero saber do porco. Cadê meu porco? Sim. Porque aqui, querido, você pode olhar para 2 ângulos. A turma que está se transformando e a turma que está ruim de transformar. Porque tem os 2 tipos de gente aqui. Tem gente aqui que está nadando de braçada, que entrou, que hoje sabe muito de Bíblia, que a vida transformou. Essa semana eu encontrei com o cara e falou, pastor, eu tenho que agradecer, há 3 anos eu cheguei aqui, eu era funcionário de uma empresa, hoje eu sou dono de uma empresa própria. Eu falei, aleluia! Agora tem umas turmas também. Como é que está? Pastor, estou fazendo curso de caranguejo. Andando para trás. Sou discípulo de Michael Jackson. Isso! Porque pessoas ouvem a mesma coisa e têm resultados diferentes. Quando nós olhamos para essa passagem, olha só, o cara está sentado, batendo um papo, liberto, vestido, e as pessoas estão preocupadas com os porcos.
com todo respeito aos bichinhos. Tem gente aí, querido, me parece que essa história de valorizar mais bicho do que gente é antiga. Aí Jesus falou: ô gente, vamos embora. Acabamos de chegar, poucas horas estão, pois é, só vim aqui por causa do parceiro aí, ó. Nem sei o nome dele, Gadareno. Tem que falar assim, porque eu não sei. Só o irmão aí, o irmão Gadareno. Aí o Gadareno falou: aí Jesus, deixa eu ir com o senhor aí, poxa. Jesus falou: meu filho, já está ruim com 12, com 13 vai ficar pior. Vá para a sua casa, vá para os seus. Note que esse cara que andava na rua, nu, ferido, morando num cemitério, tinha família. E Jesus manda ele, depois de liberto, para onde? Para casa, porque tem gente que quer ser missionário na África, fazer missões na América, mas não faz missões no seu casamento, nos seus filhos. A primeira paróquia sua tem que ser sua casa. Não vou dizer que você é perfeito, não. Está aí, ó, certo? Minha turminha está por aí, meu filho está ali, nora, esposa, a turma está toda aí. Não sou perfeito não, meu irmão, mas também não cego não. Eu tenho uma vida, certo? No altar do meu Deus. Já vai fazer 30 anos que eu estou com ele junto e misturado. Muitas vezes vendo os inimigos querendo dominar eu. Sai da minha cabeça, miserável. Sai do meu olho. Sim, você pensa que é só você que gosta de olhar para a mulher maneira? Os homens casados falam nada. Nada. A cara de santo Eliezer, Juliano. Ô meu filho, é para todo mundo. Eduardo riu ali. Nada, está todo mundo no mesmo barco. Homem, macho, louvado seja o eterno. E tem que falar: Senhor, que cavalo é essa que está passando aí na rua, Senhor? Meu Deus do céu, louvado. E a senhora também. Vem rindo que é só homem que olha para mulher bonita. Eu já falei isso aqui, é que mulher dissimulada olha sem nós notar. Porque, querido, não é mágica, sabe? É relacionamento. Se você acha que o pecado tem que te afastar de Jesus, está enganado. Pare de achar que você tem que melhorar primeiro. A gente discute muito isso para andar com Jesus. Ou você vem bagunçado: pastor, eu fumo. Aceita Jesus. Ou vou parar de fumar primeiro. Vai dar ruim. Pastor, eu tenho que mudar muito para aceitar Jesus. Não, você tem que aceitar Jesus para mudar muito. É esse modelo que é estranho. Eu imagino agora o cara indo para casa e o pessoal de longe, já estou terminando, de longe. Gente, vê que esse cara lá não parece. Mas ele não está vestido, arrumadinho. Aí eu imagino ele vindo, pensa. Boa tarde, gente. Boa tarde. Mas você não estava pelado? Machucado, ainda estou aqui com os feridinhos. Onde eu arrumo essa roupa? Eu encontrei alguém que não me deu roupa. Me deu uma nova mente, um novo coração, uma nova perspectiva. Alguém mudou minha vida e mandou eu vir para casa, para quê? Para tirar uns demônios daqui também. Para mudar a vida de vocês. É esse modelo convencional que está ficando chato. Está fazendo a gente entrar em guerra que não é nossa. Porque a luta não é contra a carne e o sangue. É contra os principados e as potestades. Às vezes, ao invés de orarmos pela libertação das pessoas, nós precisamos gastar um pouco de tempo para orar pela nossa libertação. Porque às vezes a nossa mente está presa um evangelho equivocado. Ele é equivocado se tentar achar que pessoas têm que melhorar primeiro para receber a Cristo, e ele também é equivocado
se ele achar que pode aceitar a Cristo e viver do mesmo jeito que vivia antes. Seja quem for, meu filho. O que ele é? Ele é um homem pensando que é mulher? Ele é uma mulher pensando que é um homem? É isso? Ele é alguém bom, vestindo uma capa ruim, com a arma na mão? É isso? O que é? Ele é alguém que está utilizando do lugar onde está para fazer coisas degradantes? É alguém que acha que a única forma de sobreviver é vendendo seu corpo? É alguém que acha que para ser feliz tem que ter um relacionamento com outra pessoa além de seu cônjuge? É isso? Qual é o modelo? Vai olhar para Jesus que você vai ver que ele encontra com pessoas que as pessoas dizem: cara, esse cara não pode ser mestre, esse cara não pode ser santo, ele tem demônio. Um cara que tinha sido cego, sabe o que falou quando alguém disse para ele que Jesus que o curara tinha demônio? Ele disse: olha, desde que o mundo é mundo, eu não conheço um cego de nascença que voltou a ver, e desde sempre eu aprendi que Deus não ouve a pecador, somente a... Então como é que vocês estão dizendo para mim? Eu acho que hoje eu quero me concentrar, ou concentrar essa mensagem, em fazer um apelo, onde nós possamos aceitar Jesus. Não aceitar o Jesus que eu já aceitei há 30 anos atrás para me salvar. Não, esse eu já aceitei. Não me batizar de novo, um só batismo. Não. Mas eu estou precisando aceitar Jesus do jeito que Ele é. Porque me parece que criaram um Jesus para mim, um Jesus para você, que tem que cumprir seus protocolos, que tem que se encaixar naquilo e nas pessoas que você acha que merece. Não é assim não, meu irmão. Tem muita gente aqui que ainda está num processo de libertação. Você não sabe de onde a pessoa veio, o que ela viveu, mas você não é maior, nem melhor, e nem menor, e nem pior do que essa pessoa. Você é tão importante a Deus, para Deus, como qualquer outro. Então nunca desprestigie, nunca menospreze. O cara entrou ali abraçado com outro homem, vai sentar aqui, meu irmão. Vai ser respeitado, ok? Vai ser respeitado. Vai nos visitar segundo esse modelo. Vai caminhar conosco, vai receber a direção de um modelo que nós acreditamos, e se vai conseguir fazer isso imediatamente, louvado seja Deus. Mas se quiser entrar num processo de transformação, vai entrar e nós vamos respeitar, seja ele quem for. Ou então, que igreja nós somos? A igreja dos prontos, todo mundo se transforma lá fora e vem para cá? É isso? Então tem gente que vai entrar por essas portas e vai mentir por um tempo, vai roubar por um tempo, vai adulterar por um tempo, vai fumar por um tempo, vai beber por um tempo. A grande verdade é essa. E que tempo é esse? Eu não sei. Talvez para você 1 mês, 2, talvez 1 ano, 2, eu não sei. Porque as ovelhas que estão aqui não são minhas, são do Senhor. O que nós precisamos entender é não negociar, porque lá naquela sala lá, bicho, tem uma outra geração. Por que a gente não pode abrir mão aqui? Porque senão a gente deforma aquela turminha que está lá, aquela garotinha que nós apresentamos aqui, porque senão nós não temos futuro. Então não dá para negociar. Você está entendendo? Você não precisa ser desrespeitoso, não, porque Jesus nunca foi. Entrava na casa de qualquer um, mas chegava lá, dizia o que tinha que ser dito. E se não quisesse seguir o protocolo cujo qual ele descreveu, ele diz: sacode, vira as costas e vai embora, mas o testemunho fica. Então nós temos que amar mais as pessoas. Você não está preparado para viver com fofoqueiro, achando que não tem dentro da igreja, com invejoso que não tem dentro da igreja. Você não fica em igreja nenhuma. Essa é a grande verdade.
Aprenda a amar as pessoas, a entender que Deus quer salvar a vida delas como salvou a sua. Isso só vai acontecer com amor, com respeito e com posicionamento. É desse jeito. Eu não vou andar com você. Então não anda. É o que eu sempre falo e termino contando essa história. Há um tempo atrás um cara falou comigo que ia ter uma festa na casa dele, um aniversário, e que se ele não botasse uma cervejinha, tinha um grupo da família dele que não ia. Então ele falou comigo: pastor, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar 2 caixas de cerveja e vou botar num cantinho, mas só vou servir depois das 11, lá num cantinho, que aí a maioria do pessoal já foi embora, já está mais a turma. Porque se eu não botar a cerveja, a turma que bebe não vem. O que o senhor acha? Falei: maravilhoso, uma ideia sensacional. Preocupado com o escândalo, bota no cantinho e depois a turma toma. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, irmão. E ele disse: pode? Qual dessas pessoas, quando você vai numa festa delas, fica um tempo sem servir bebida porque você não bebe e tem seu posicionamento? Ô pastor, eles nunca fizeram isso não. Eles nunca deixaram de servir bebida por um tempo porque você ia e você quer servir bebida. Aí ele me olhou e disse: pastor, quer saber de uma coisa? Vou botar é droga nenhuma. Quem quiser ir, quem quiser não vai. Eu falei: fica tranquilo, irmão, que quando o bicho pegar, o negócio está errado, ele sabe a casa que vai bater para pedir uma oração, para pedir um conselho, sabendo que Deus frequenta. Nós não precisamos abrir mão de nossos valores, mas não precisamos entrar em guerras que não são nossas. Vamos lutar por gente, pessoas. Sabe por quê, meu irmão? Jesus está perto demais de retornar para buscar a sua igreja. Então, meu irmão, quem você acha que não tem jeito, é só você olhar para você. Tem jeito sim. Aprenda a amar as pessoas, e principalmente nesse contexto, pessoas desafiadoras precisam ser amadas. Se você acha que o reino de Deus ou dos céus é para os certinhos, esse conceito seu precisa ser revisto. O reino do céu é para aquelas pessoas que vão encontrar transformação. Eu queria que você